Um abraço para você, nós já estamos por aqui para mais a Hora de Notícias, né, nesse dia do descobrimento do Brasil, né, 22 de abril. Para você um bom dia, nós estamos para falar sobre muitos assuntos, debater os vários problemas de nossa cidade, mas nós vamos já aos nossos patrocinadores. O programa Hora de Notícias, a JR TV Web, tem oferecimento da... Acesse jequierreporter.com.br. Assista JR TV Web. Oferecimento. Farmácia Mandacaru, cuidando bem da sua saúde. Cliran, Clínica Radiológica Mussini. FFJ Materiais de Construção. Com melhor preço. Jambo Supermercados. Barato todo dia. Central das Bebidas. Distribuidora de bebidas em Jequié. Teleshop.com.br. Blog Outdoor. Todos e palcos. E muito para você também em publicidade. Prepare-se para sentir a multiplicidade. O sabor do malte. Olha só essa brama. Muito cremosa. Uma combinação surpreendente. De câmera lenta. De trás para frente. Duplo malte. De frente para trás. Agora mais devagar. Isso. Bramosidade. A cremosidade que só a Brahma tem. Beba com moderação. Ok, tá aí, estão aí os nossos patrocinadores, mandando um abraço para todos eles, essas empresas que agregam valor ao nosso trabalho aqui. Mandando um abraço especial aí para o Fernando, meu amigo Fernando, é na farmácia Mandacaru. E uma dica para você, cliente lá do Mandacaru, de todos os bairros aí que procuram a farmácia Mandacaru, sempre inovando, visando atender cada vez melhor os seus clientes. Antes de fazer compras de medicamentos, cosméticos, confira primeiro preços e prazos da farmácia Mandacaru. Leve lá, faça um orçamento, que você vai fazer bom negócio e bons negócios, né? Farmácia Mandacaru. Um abraço para todos os companheiros, o pessoal que está aqui conosco todas as manhãs. Nós estamos iniciando mais um programa Hora de Notícias e vamos de imediato aí às principais manchetes do blog Jequié Repórter. Nessa manhã, os assuntos que estão aí conosco nessa manhã de 22 de abril de 2021. Vamos aos assuntos agora, conferindo aqui, já na nossa técnica hoje, o Rony Brainer está de folga, né? E hoje está aqui o Yuri Marinho. Um abraço, Yuri. E nós vamos aos principais assuntos. Vamos ao primeiro deles aí, a nossa manchete do Jequié Repórter, blog jequierreporter.com. Você vai conferir, .com.br, você vai conferir todas as informações. 19º Batalhão de Polícia Militar apreendeu em Jequié ontem à noite 130 tubos de lança-perfume, pasta base de cocaína e pacotes de maconha. Foi uma denúncia anônima, chegada até o 19º Batalhão da Polícia Militar, e uma guarnição se deslocou até o condomínio residencial Ouro Verde. E, independentemente de estar num dia chuvoso, uma noite chuvosa, lá chegando, foi encontrado em um imóvel um indivíduo que fazia a guarda desses produtos, e foram esses produtos, toda essa mercadoria ilícita, encaminhada ao 19º Batalhão, à Delegacia de Polícia. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos no local 6 tabletes de pasta à base de cocaína, também 140 tubos de lança-perfume, estão aí na foto, divulgação da polícia, 1 quilograma e uma trouxa grande de maconha, um celular, né, da marca iPhone. Tudo isso encontrado aí nesse condomínio. Vamos à próxima notícia. Situação complicada, esse cidadão aí, seu Moura, lá na cidade
de Itabuna. Ele estava desaparecido, é motorista de aplicativo e foi encontrado. E o corpo, né, amarrado em um local de 71 anos, aposentado, fazia o seu bico, né, diário em aplicativo, buscava aí levar mais algum dinheiro para o orçamento familiar. Ele, com o seu veículo, foi visto, inclusive, sendo agredido por 2 elementos. Isso foi a última oportunidade que ele foi visto. 2 elementos que estavam espancando o seu Moura. O nome dele é Armintas Feitosa de Moura Ferreira, 71 anos. E ontem, depois de vários dias à procura do seu Moura, foi encontrado pela polícia, mas já, né, infelizmente, morto. O seu Armintas, 71 anos, rapaz, ele foi espancado. Os indivíduos deixaram o corpo dele num matagal, numa plantação de cacau, próximo de uma estrada vicinal, lá na região de um acesso a Itajuípe. E na mesma região também foram encontrados, dia anterior, ou seja, na terça-feira, os seus documentos. E ele estava com as mãos amarradas para trás, uma corda em voltas no pescoço, e um tecido foi colocado sobre a cabeça da vítima, o veículo Siena. Os ladrões envolveram-se num acidente e a polícia conseguiu encontrar depois o carro carbonizado. Tocaram fogo, só queriam dinheiro, só queriam roubar. Isso é vingança, roubo. O que é que aconteceu? Mas aí a polícia está investigando, polícia técnica, teve movimentação de taxista, de pessoal também que realiza o trabalho de aplicativos, né, que são taxistas, na verdade, mas por aplicativo, eles não são taxista convencional. Mais embaixo, essa outra foto, não, é do rapaz ali mais jovem, 20 anos, Pedro Henrique Santos Barros, 20 anos, também motorista de aplicativo, passaram a ser alvo dos bandidos, os motoristas de aplicativo. Isso aí já é em Vitória da Conquista, em ato paralelo. Já teve em Jiqué, caso semelhante, agora Itabuna e também Vitória da Conquista. O Pedro Henrique estava desaparecido desde terça-feira, a família levou ao conhecimento dos seus familiares, né, da polícia, pelos seus familiares, e 2 homens são suspeitos de cometerem o crime. E eles foram presos. Eles cometeram um acidente de trânsito, né? E durante o acidente eles foram abordados e o corpo do Pedro foi encontrado no bairro Terras do Remanso. Os motoristas de aplicativos também revoltados lá na cidade de Vitória da Conquista. 2 motoristas de aplicativos, um de 71 anos e um de 20 anos, mortos aqui no interior da Bahia. E somam-se a eles, a esses 2 vítimas, aquele caso aqui de Jiqué. Aqui de Jiqué foi numa semana. Um motorista de aplicativo e também um mototaxista que foram alvos de ataques de bandidos. Vamos subir a próxima matéria. Essas viaturas que estão aí, ambulâncias, o governo do estado comprou, o governo da Bahia, com recursos que seriam do SUS, e ficou para pagar essa quantia e pagou, né? Já deu lá na empresa que revende concessionária em Salvador, a Eurovia, uma concessionária. Só que a empresa agora diz que para entregar tem que ser com valor atualizado. O carro subiu de preço, não quer entregar com o valor da licitação que foi feita. Aí o Estado, né, através da sua procuradoria, conseguiu, aí, através de uma ação, que os carros sejam confiscados. Imagine, vão ser todas essas ambulâncias, que são 9, confiscadas, vão, inclusive, mandar para o interior, para outras cidades, as cidades que vão receber essas ambulâncias, enquanto aguarda o desfecho judicial. Se a empresa tomar de volta os carros, vai devolver os carros depois de estarem usados. Aí vai ser uma confusão, tem que pagar ou o Estado realizar uma nova licitação. A próxima matéria é sobre as doses de vacina, né, que a gente está precisando que sejam bem difundidas aí e encaminhadas, porque a Fiocruz vai entregar mais 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca amanhã para o Brasil, para o Ministério da Saúde, para distribuir com as prefeituras e estados. Aqui em Jiqué,
continua hoje a mesma programação de ontem. Vacinação de pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunossuprimidas, que têm aqueles problemas de saúde, continuam sendo vacinados, né? O pessoal com síndrome de Down, que a APAI está fazendo esse bom trabalho lá na APAI, essas pessoas continuam sendo vacinadas, mas a faixa de idade continua de 60 anos acima, não tem mudança nenhuma, por enquanto, na faixa de idade. E ontem, mais uma matéria aí, esse escudo aí de proteção da polícia, que você vai ver agora, foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. Ontem, quando a polícia realizou uma busca, né, em um motel em Salvador, aliás, de Sapé-Açu, cidade aqui do interior. A cidade de Sapé-Açu, ali para você indo pela BR-101, você tem acesso ali a Sapé-Açu. E lá no motel foram encontrados 2 pessoas, um casal, que estava nesse motel. Só que a suspeita é de que eles são integrantes das quadrilhas que estão aí envolvidas em explosões de bancos. Inclusive, lá em Sapé-Açu, há poucos dias, eles tomaram carros, atravessaram carros na pista e fizeram um ataque a banco ali na região. Aí foram esses 2 identificados, esse casal, e no carro que eles estavam lá no motel hoje, não é? Eles encontraram os policiais da Secretaria de Segurança Pública, a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, da Rondesp Leste, da CIP, da região litoral norte, da 14ª BPM, envolvia muita gente, e da 27ª CIPM. Eles fizeram a busca lá no apartamento, no carro, encontraram lá, eles tinham explosivos, tinham drogas, né? Tem muita coisa que eles estavam lá. Tinham munições, calibre 7.62, estava com Voyage, né? Estava com Voyage esse casal. E, segundo ainda a informação, o suspeito mora no bairro do Saboeiro, em Salvador, né? E ele seria um dos membros aí dessas quadrilhas que assaltaram os bancos em Sapé-Açu e Ubaíra. Lembrando que nesse ano, né? Aliás, nesse mês agora que nós estamos, já foram 10 os bancos assaltados. Vamos à próxima matéria para a gente encerrar aí os destaques do GQ Repórter. Essa imagem é de uma senhora, não é? Num momento assim de depressão, de angústia, não? É uma foto ilustrativa. Nós recebemos um zap de uma pessoa que pediu reserva do seu nome, não quis se identificar, falando sobre a situação vivida por trabalhadores que são ex-cooperados. Eles ainda colocam assim, somos cooperados, mas cooperados por pertencerem à cooperativa, que foi a Ativacop. Mas a gente só faz uma ressalva que eles são ex-cooperados dentro daquele sistema que foi criado pela Ativacop com a Prefeitura de Jiqué na gestão do Sérgio da Gameleira. Porque o contrato foi encerrado. Se foi encerrado, essas pessoas perderam o vínculo cooperativo. Não tem mais o vínculo cooperativo. Mas eles permaneceram trabalhando. A orientação na época, olha, vocês continuam aí como voluntários, porque se vocês continuarem trabalhando, a tendência é que vocês vão ser aproveitados. Porque se vocês estão trabalhando bem, o próximo prefeito, que é o atual, vai aproveitar vocês. Agora, qual a angústia que eles estão passando? Que eles receberam, logicamente, dos coordenadores de cada unidade que eles trabalham, a seguinte informação. Olha, agora é o seguinte, para vocês continuarem, tem gente querendo no lugar de vocês. Está sendo feito uma nova forma de contratação, a Ativacop já era, não é mais com ela, e vocês, para ficarem agora, têm que ir atrás de um vereador da base, que vai mandar o bilhetinho de quem indicou, e nesse bilhete você pode permanecer. Se não fizer isso, felizmente, a gente vai ter que lhe dispensar. E o entendimento dessas pessoas, a angústia dessas pessoas, a tristeza, primeiro é perder o emprego, ficar sem receber, sem ter o seu salário, para sustentar a sua família. Mas a segunda colocação que eles fazem, nós vamos procurar o vereador, às vezes quem indicou foi um vereador até que não se reelegeu, né? Eu vou ter que ir atrás de um que me aceite, que me queira, que me adote como funcionário da prefeitura, coisa... É o chamado trabalho precário e desrespeitoso. Mas essas pessoas podem estar sendo substituídas, porque, logicamente, que surgem outras
e essas outras podem chegar já com respaldo, porque cada vereador, quando se elege, ele promete arrumar emprego, uma das primeiras promessas, e aí a coisa complica. Essas pessoas estão retratadas aí, nessa angústia dessa senhora aí. Porque isso é um momento de angústia, é uma silhueta de uma mulher. Mas muitas pessoas em Jiqué estão convivendo com essa situação. Ou trazem o bilhetinho do QI, quem indicou e seja referendado, ou vai perder o seu local de trabalho. Lamentável. A próxima e última informação, né, que a gente sobe aí, Yuri, do nosso, passando aí a página do GQR Repórter, é sobre o boletim epidemiológico da Covid. Ontem foi registrada a morte de uma mulher de 83 anos, moradora ali no Pompílio Sampaio. Essa senhora com histórico de doença cardiovascular crônica e obesidade, na verdade, ela faleceu dia 19, segunda-feira, mas somente ontem ela estava internada no Hospital São Vicente, aqui em Jiqué. O boletim epidemiológico trouxe o registro do seu óbito, né? Então, ela foi registrada como óbito das últimas 24 horas, mas ela faleceu na segunda-feira. 42 novos casos nas últimas 24 horas em Jiqué, novos casos da Covid-19. O número de óbitos em Jiqué chegou ontem, nesse boletim de ontem, 281 pessoas que morreram vítimas da Covid pelos registros. Eu sempre digo isso, porque às vezes o nosso ouvinte, a pessoa do outro lado, fala, Wilson, mas será que todo mundo... O que consta é o que está registrado. O registro em Jiqué é 281 pessoas, incluindo aquelas que são de Jiqué, mas que morreram em outros hospitais, como Conquista, tinham pessoas internadas, tem ainda, como Itabuna, como em Salvador, mas todos estão nesse contexto lamentável de 281 óbitos. Com relação ao número de pacientes até agora que testaram para a Covid, 13.134. Isso desde o início da pandemia, 13.134 estão na condição de recuperados e 13.996 foi o total de casos até o momento. Vamos falar aí sobre ocupação geral de leitos de UTI, que está aí no boletim, está aí, nesse boletim que a gente está ali mostrando, ele traz uma ocupação de 88%. Alguns dias que já vem caindo essa ocupação, que só batia na casa de 100, 97, 93, voltava para 97. Agora, nos últimos dias, tem caído essa taxa, 86%, sendo que 15 são pacientes de Jequié e 10 vêm de outros municípios. O vacinômetro, fechado ontem, vacinômetro é quantas pessoas foram vacinadas em Jequié. Tivemos ontem o fechamento do dado, 28.175 com a primeira dose, sendo que com a segunda dose já foram 10.720. E a gente espera que não caia em termos de índice de vacinação, porque vai agora chegando aquelas faixas de idade, quando caía em 59, 58, aí aumenta o número de pessoas. E essa notícia aí embaixo é uma aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto polêmico demais. Esse projeto proíbe que escolas públicas e particulares suspendam aulas presenciais. Que eles entendem, os senhores deputados, que as aulas presenciais é uma exigência legal que deve ter. Agora, eles, para tomarem a decisão, eles precisam também que seja dada a professores, alunos, trabalhadores de uma maneira geral, que agora começam a ser vacinados, os profissionais de educação, mas deu condição de que eles vão para a escola e não tenha risco, porque os pais não vão querer, não vão liberar. Mas tem aí já essa possibilidade de vir a acontecer, no caso, esse decreto vir a ser aprovado, né, transformado em lei, e ele sendo transformado em lei, tem que ser executado. Diz que lei é para ser cumprida, né? Não é para se discutir a lei, se ela vier a acontecer. São as informações. Vou atualizar aqui outra informação, né? A gente já sai aí do blog. A outra informação, voltamos aqui para a nossa bancada, é que, mais uma vez, quebrou a rede que abastece o bairro do Mandacaru. A Embasa já nos comunicou aqui, a rede foi
Está sendo feito ali o serviço da ponte. Semana passada teve um problema. O início da semana teve um problema, agora voltou a ter o problema. E, de acordo com a informação que eu estava aqui acompanhando da Embasa, o pessoal sempre nos informa das coisas, eu vou ler aqui o que é que diz, e a Embasa está aqui informando, né, numa informação que nos chega, que a adutora ali que passa na ponte está fechada. Ou seja, a água que está vindo lá da estação de tratamento do Criciúma não está passando. E a previsão é de que hoje, 2 horas da manhã, foi quebrado, eles estão fazendo o conserto da rede para restabelecer o abastecimento. Essa aí é a situação. Não está brinquedo não, rapaz. Quando não é de um lado, é de outro. Deixa eu ver aqui o que é que nos diz aqui. A todo momento as notícias vão chegando. As notícias que chegam no momento. Olha, a Prefeitura divulgou a nota agora, disponibilizando um número de ligação gratuita, que as pessoas fazem a ligação para falar o que aconteceu em termos de ocorrências de chuva aqui na cidade de Jiquié, que está chovendo muito desde ontem, e registra alagamentos, deslizamento de terra, solicitação de ajuda, e já foi colocado um número aqui. Vou ler para você, está aí do outro lado. É o 0800, é a ouvidoria geral. Bora ver se resolve, viu? 0800 071 1710. Se quiser fazer a ligação para um telefone fixo, é o 3526 8039. Yuri, eu vou pegar um pouco aí de imagens que o pessoal está mandando aqui para a gente do momento vivido aqui na cidade. Isso não é a cidade como um todo, são alguns locais da cidade que tem com alagamento, situação complicada. Ali é na Avenida Antônio Rico, né, naquela extensão ali que leva até o bairro São Judas Tadeu, essa região. Ali alaga sempre. O pessoal tirou essas fotos aí, possivelmente de carro. Esse alagamento vira uma lagoa ali naquela área. Vamos à próxima. E o problema vai ser... Aí é a situação de chuva. Ali é uma temática da manhã de hoje, né? O tempo fechado, literalmente fechado aqui na cidade de Jiquié, e chuva que tende a, nas próximas horas, chover. Vamos ver aí se tem mais imagens aí dos nossos ouvintes. Essa é a situação no momento aqui na cidade de Jiquié. A gente passando para você ficar inteirado. Tem alguma imagem de vídeo? Vamos lá ver algum vídeo aí que o pessoal faz aí. Obrigado aos nossos internautas que estão mandando essa coisa. Se você tiver alguma coisa, vamos ver. Aí que virou água branca, ó. Diz que a água branca foi calçada, asfaltada, a água branca tá desse jeito. Cadê o asfalto que vocês ficam falando que postou aqui, que botou aqui? Olha aí a buraqueira, ó. A casa do senhor ali já tá alagando ali, ó. Ó, a casa do homem ali, a água já tá invadindo lá, ó. Vai derrubar a casa, viu? Aí, ó, a casa do homem vai derrubar. E aí, como é que fica? Fica postando, seu Antônio Brito, seu Zé Cocá, fica dizendo que asfaltou a Água Branca, asfaltou nada, porque como é que nós estamos vivendo aqui na Água Branca, ó? Está sendo mostrado ali, desliza, bicicleta, ali, como diria um amigo meu, o sapo tem que estar traçado. O sapo tem que botar tração para poder passar numa rua, numa situação dessa. Pois é, esse aí olha aí, uma enxurrada. O cidadão foi filmando. Pois é, amigo. Essa é a situação da cidade nesse momento. Essa água aí que ele está passando agora nas imagens aí, sabe de onde é? O viaduto Daniel Andrade. Sabe quantos anos tem aquele viaduto? Mais de 40, amigo. Mais de 40 anos. E o problema em Poça em todo ano. Será que eles pensam que só chove um período? Tiveram lá. Diz que desentupiram alguma coisa, mas não foi o suficiente. Voltou a ficar na mesma situação. Vou mandar um abraço aqui para nossos telespectadores, né, o pessoal que está com a gente nessa manhã. Cláudia Silva Barbosa Porto, Carol Guimarães, bom dia para vocês. Muita felicidade em tê-los ao nosso lado. Maria Thelma Linhares, Van Costa, um jovem trabalhador, filho único, uma tragédia. Ele está se referindo ao rapaz que foi assassinado, o trabalhador, né? Que vai para a batalha e vai na batalha para lutar. Quando a pessoa... Eu fico pensando, duas situações
em termos de faixa de idade diferentes. Esses casos, a gente volta ao caso de Itabuna. De Itabuna, 71 anos de idade. Com certeza esse cidadão aposentou-se, falou, rapaz, agora com essa nova metodologia do aplicativo, eu tenho um carro, vou entrar no aplicativo aí para oferir mais algum din-din, todo mundo precisa, né? Para levar para casa, ajudar no orçamento familiar, pagar as contas. Está difícil. E aí vai fazer o quê? Transporte de pessoas. O taxista geralmente diz assim, não, ele não era taxista. Mas a gente diz, ele era, sim, um serviço de táxi por aplicativo. Não é o taxista convencional. Mas eles são alvos também, os taxistas convencionais, como são mototaxistas, qualquer pessoa que tenha um bem, porque o bandido vai para roubar. E muitas vezes o aplicativo, o taxista, porque sabe que ele pode estar ali trabalhando com dinheiro vivo. Não sei, a gente não é polícia, não está lá na investigação. Mas é o caso desse caso, 71 anos. O outro, que é o de Conquista, o Pedro é um jovem, 20 anos. Possivelmente está começando a vida, buscando uma atividade para sustentar a sua família, para ajudar e tal. De repente também vítima dos bandidos. Então, é uma situação extremamente grave. Extremamente grave. É a violência que campeia e que cresce no nosso país. E que cresce assustadoramente no nosso país. Não é que a gente diga, está crescendo agora, não. Já vem de muitos anos. Nós já vemos de muitos anos convivendo com esse problema de violência. E na medida que a população vai ficando, desemprego, essas ações loucas, fecha comércio, abre comércio, pandemia, tem que ficar em casa. Muita gente não, eu vou para a contramão. Você vê que a apreensão, por exemplo, de droga ultimamente, grandes quantidades de droga, tem sido assustadora, porque tem muita gente que está indo mesmo para o comércio. Antes não tinha, mas aumentou. Tem pessoas que estão indo para tentar sobreviver de alguma maneira e muitas vezes dessa forma ilícita e vai preso. As delegacias, os presídios aí, as delegacias com inúmeros registros e os presídios lotados, né? Dessas pessoas, o que não deixa de ser algo muito lamentável, algo para a gente sempre estar dizendo assim que não é algo bom, né? A gente saber tirar a vida de um chefe de família é algo terrível. De um filho, de um parente, de uma maneira geral, é algo que ninguém pode entender como algo muito tranquilo, não. A Caroline Barbosa, bom dia para você, Caroline. Um prazerzão tê-la aqui na nossa sintonia, acompanhando o nosso programa. A gente sempre está buscando informar as pessoas, trazer todas as notícias em cima da hora de tudo o que vai acontecendo. Vou repetir aqui os números que a Prefeitura está passando para registro de ocorrências aqui em Jiquié. 0800 071 1710 ou 3526 8039 são os telefones para a pessoa que tenha qualquer tipo de problema mais grave nesse momento e tenha dificuldades para resolver, como tentar resolver esse problema, né? Porque é essa aí a situação que nós estamos agora com chuva. E tem previsão de continuar chovendo em Jiquié, como em várias cidades, né? Não é Jiquié apenas, várias cidades que continuam acontecendo, né? É uma situação mesmo de alta complexidade. As cidades elas têm problemas infraestruturais enormes. Jiquié não é diferente. Você que é jiquéense, que já morou aqui ou que está morando, sabe que Jiquié é uma cidade, um miolo plano, mas hoje a cidade de Jiquié ela só cresce para os morros. Ela só vai se espalhando para os morros. E na medida que ela vai crescendo em relação a esses morros, as dificuldades são inúmeras. São inúmeros. Por quê? Porque constrói as habitações e a água desce. E tem regiões que não têm a necessária infraestrutura. Eu vejo bairros aqui, que eu vou citar aqui, a Pampulha. Muita gente pode não saber onde é, do outro lado ali. Vai pela feirinha, né, tem um lugar que chama Sete Portas, que tem um canal que passa, e tem essa situação lá na Pampulha, que é de um lado é a Pampulha, do outro lado é o Sol Nascente, o loteamento Coim. Problema terrível.
ali na Pampulha. Como também no Sol Nascente, não é diferente. Aí você vai para o Pompílio Sampaio. Horrível, ruas terríveis mesmo. Falando de partes altas da cidade. Partes altas desprovidas de redes, né? E tem também bairros que não tem nada, E esses bairros, nada que eu falo de infraestrutura, eles passam por situações dificílimas, né? Presidente da China, notícia nacional aqui, está discussando na cúpula de líderes sobre o clima, né? E agora também o presidente do Brasil, que está lá, o Jair Bolsonaro, ele buscará convencer os países que tentam frear desmatamento. É o que ele vai hoje lá nessa reunião, né? Uma ação mira golpe da vacina contra 20 prefeituras, rapaz. Tudo que a gente ainda está vivendo, meus amigos, a gente ainda convive com o problema que é mais grave do que todos, que é a corrupção. Porque a corrupção, ela prejudica. É lamentável, mas é uma triste constatação. Eu falava sobre corrupção, citava como tem sido a vacinação em Israel. Aí o amigo disse, porque Israel tem menos pessoas, mas lá tem corrupção também. Benjamin Netanyahu também já foi denunciado por corrupção. Entendemos, mas vamos trazer o problema para o nosso país. Nós temos um país com dimensões continentais, país enorme, num momento tão crítico como esse que a gente está passando, busca recursos para tentar aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, dotando de condições, a gente lê aí no noticiário de hoje. Força-tarefa cumpre mandados de busca e apreensão no Recife, na sede de uma empresa no Recife, Pernambuco, das regiões também críticas, né? Nordeste, sofrido. Empresa e um endereço dos representantes que faziam trambicagem com dinheiro vindo para combate à Covid. E em Porto Velho, eles estão também envolvendo a mesma situação que está sendo denunciada aí. Uma empresa, para você ter uma ideia, meu amigo, você se não leu essa notícia, ofereceu doses da vacina de Oxford AstraZeneca, uma empresa, a 20 prefeituras de todo o Brasil. E ela está sendo alvo de operação porque o Oxford, que é o Instituto Butantan, aliás, é o Fiocruz que está cuidando da fabricação, disse, não, nós não vendemos a ninguém, não temos representantes autorizados para isso. E aí tem uma alvo de uma operação, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que é um golpe. Os caras saem vendendo o que não tem para dar, para entregar. Que situação. Agora, eu não acho a empresa, vou confessar a você, meu amigo, que está aí do outro lado, minha amiga, eu não acho que a empresa, que o pilantra, dono da empresa, o sócio da empresa, seja ele o culpado apenas. Porque ele está oferecendo um serviço que ele não tem para entregar. Mas o culpado é o gestor. O gestor é que é desonesto. O gestor, a gestora, se for mulher, na frente da prefeitura, porque você não pode especular uma coisa que você... Basta ler o noticiário e você não tem hoje essa vacina disponível no Brasil, dessa forma. O cara vai chegar aqui e dizer, olha, eu tenho vacina da Johnson & Johnson, tenho vacina de não sei o quê, eu lhe dou um preço tal, você vai colocar aí que cada dose... Vou falar um número apenas simbólico, né, um número mágico aqui. Eu lhe vendo cada vacina a 10, mas você coloca lá na nota 20, 10 é seu e 10 é meu. Então já mostra que ele foi desonesto, porque a empresa fez lá a falcatrua, tentou a falcatrua, mas não obrigou ele a comprar. E ele que está com dinheiro público e que tem responsabilidade com a população do Estado, com a população da sua cidade, com o seu povo que elegeu e levou, é que ele está sendo bandido e está enganando, né? Então isso aí a gente não pode perdoar esses governantes. Tem que eles estarem aí mostrando a cara deles e mostrando que eles são desonestos. Qualquer ato que seja praticado dessa maneira, seja na compra do que for, esses caras têm que ser punidos, né, Djalma Ribas? Você concorda?
Bom dia para todos os ouvintes. Obrigado a você por estar aí com a gente também, nos dando o prazer da sua audiência. Nós vamos agora ao intervalo para os nossos patrocinadores que estão conosco na nossa programação, que estão apoiando o projeto da jrtv.com.br, que nós vamos agora... Acesse jequierreporter.com.br. Assista JRTV Web. Oferecimento. Farmácia Mandacaru, cuidando bem da sua saúde. Cliran, Clínica Radiológica Mussini. FFJ Materiais de Construção. Jambo Supermercados, barato todo dia. Central das Bebidas. Teleshop.com.br, blog outdoor, todos e palcos. Pois é, todos os nossos amigos aí, a patrocinador, e você também pode participar desse mesmo projeto aqui com a gente, né, está ao nosso lado. Rosa Santos, bom dia a todos, saúde e paz e para todas as pessoas. Meu amigo Djalma Ribas diz assim, positivo, concordou, né, Djalma? É claro, a gente sabe que um governante ele tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade humana, uma responsabilidade enorme, porque quando o sujeito ganha uma presidência da República, ganha um cargo de... Ganha, que eu digo, porque o povo é que elege, né? De deputado, de senador, de vereador, de qualquer cargo, prefeito, vice-prefeito, você passa a ter uma responsabilidade não apenas com você próprio, você passa a ter com todas as pessoas. Eu tenho um amigo que ele é muito filósofo, eu gosto muito, uma pessoa do bem, e que entrou na política e foi prefeito aqui da cidade de Iqué. E é uma pessoa que eu tenho orgulho de ser amigo. E ele me dizia assim, às vezes, num bate-papo, para mim e para outros amigos, ele dizia assim, rapaz, você acorda todos os dias, você vai dormir todos os dias, pensando nos problemas de sua casa, não é? Problema com família, problema com a casa que está com algum problema lá, uma goteira, uma pia que quebrou, um carro que deu um defeito. Enfim, os seus problemas do dia a dia são seus e você vai tentar resolver. O prefeito de uma cidade, ele tendo responsabilidade com a cidade, ele tem que se preocupar com o problema de todas as casas. Isso é uma forma de falar, mas é verdade. Você sai de sua casa e dorme todas as noites, bota a cabeça no travesseiro, mas sempre sabendo que o que acontecer com qualquer pessoa dessa sua cidade, de alguma forma, respinga na figura do gestor de uma cidade, de um estado, de um país. E o prefeito, por que eu falo muito na figura do prefeito? Porque o prefeito é muito próximo. Nós todos não temos a oportunidade de ir ao governador, de ir lá na governadoria, de ir no palácio todo dia. Olhe lá, se tiver audiência no dia ou quando ele visita o interior, alguns têm acesso. Mas o prefeito é muito mais simples. Porque você vê o prefeito na cidade, você vai na prefeitura, ele pode até dizer que não está recebendo você, mas tem gente que fica aguardando, sabe a hora que ele vai sair, e na hora que ele sair do gabinete, no encerramento ou na chegada do seu expediente, vai lá e diz, prefeito, não quero lhe ouvir não, temos que dar as costas, mas vai ouvir a repulsa e tal. Ele vai em algum lugar, ele vai numa rua para ver alguma coisa, para tentar resolver. Então, é aquele político, o prefeito, o vereador, mais próximo de você. A pandemia está afastando um pouco isso, deu um alívio de certa forma, que eles ficam muito no remoto, mas não deixa de ser um problema diário. Então, sempre as cobranças. Então, você quer dessas pessoas, apesar de nem todos serem assim, a imagem e semelhança do que você deseja para a sua cidade. Uma cidade que esteja bem, uma cidade que esteja buscando resolver o problema daqueles mais carentes,
daqueles que mais precisam. Enfim, é o que a gente vê da figura do prefeito. Então, se tem ônus, que é essa a gestão, tem os bônus, né? O cara está bem remunerado, tem uma proteção de gastos muito grande no tempo que é o prefeito. Ele tem gente para fazer. Se o prefeito pensar, olhe bem, se eu estou aqui mais Yuri, eu e Yuri Marinho, que está aqui do outro lado na técnica. Se eu pensar agora em comprar um remédio na farmácia, estou dando passando assim uma coisa bem simplória, bem simples. Eu penso em comprar um remédio, estou aqui terminando o programa, vou passar ali na farmácia, vou ver onde é que eu estaciono o carro para ir comprar, pegar uma chuvazinha para comprar o remédio. O prefeito de uma cidade, na menor das hipóteses, estou colocando uma coisa muito simplória. Ele pensou em tomar um remédio. Pelo menos ele vai confiar em um, mas ele tem 5 ou 10 que vão dizer assim, qual o remédio, prefeito? Quando ele acabar de dizer o nome, o remédio já está na mesa dele. Só para você ter uma ideia, ele tem um aparato de pessoa. Quero comprar carne. Eu vou ter quem leva a carne a melhor na sua casa. É assim. Mas tem o ônus e tem o bônus. Se o prefeito é sério, ele também tem que tentar resolver esse ônus que não é brincadeira, porque ele herda problemas passados, né, de gestões anteriores, problemas crônicos. As cidades têm problemas crônicos. Jequié tem problemas crônicos. Jequié tem um problema, a gente sempre traz as coisas de Jequié assim para debater. Jequié tem problemas de pavimentação mal feita, de bairros que não têm pavimentação, locais que surgiram casas, que não têm rede de esgoto, que não tem uma rua pavimentada, inclusive no centro da cidade. Tem um amigo nosso que faz o programa aqui, logo em seguida, o Papo de Boleiro. Eu sempre converso com ele. Ele mora no centro da cidade, que é o professor Carlos Alberto Borges, Tuxa. Ele mora ali no próximo do IERP, área, né, tem um loteamento que foi feito ali, Novo Horizonte. Eu me lembro quando esse loteamento era no centro de Jequié, foi lançado aqui na cidade. Eu tinha até um amigo que vendia alguns lotes e tal, e conversava comigo, me oferecia, mas eu não comprei. Mas até hoje, aquele loteamento não tem infraestrutura. Eu estou falando de um. E não tem infraestrutura nenhuma. Você tem que sair de casa, se você sair andando. Isso eu estou falando de um entre tantos. Até para um não dizer, esse é no centro, vá no bairro para você ver e tal, que é pior. Mas são situações terríveis e crônicas. Aí vai dizer assim, quem é que tinha obrigação de fazer essa pavimentação? É a prefeitura hoje ou era o dono do loteamento quando lançou? O dono do loteamento conseguiu licença e lançou. Conseguiu o alvará da prefeitura, a licença ambiental, a licença de tudo, né? Que pede toda a licença e fez. Hoje está mais difícil, não está mais como era no passado, mas tem muitos assim. Tem muitos assim. Tem um amigo meu que liga ali de um loteamento ali do lado, naquela parte ali do São Luís, né? Tem um loteamento novo ali, diz que não tem uma rua pavimentada, as pessoas constroem suas casas dentro da lama. Quando chove, dias como estamos convivendo aqui em Jequié, é lama, escorregadio mesmo. Quem tem carro ainda sai com a lama no pneu, ou volta com a lama no pneu. Quem tem moto sabe o que passa, né? E quem está de pé, pior ainda. Vamos fazer aqui um registro, né? Lamentando, mas rogando a Deus que ele saia dessa situação. A gente está falando muito em prefeitos. É o prefeito de São Paulo, rapaz. Um homem jovem, mas que é o Bruno Covas, né? O neto do Mário Covas, um político, foi senador, foi governador de São Paulo, né? Uma figura que marcou, foi candidato a presidente, também morreu, o senhor Mário Covas. Mas esse neto, ele prefeito eleito e reeleito da maior cidade do Brasil. Ele está numa situação, desde quando ele participou da campanha, muito complicada. Ele faz tratamento de um câncer, piorou nas últimas horas, ele está no Sírio-Libanês,
foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen. E hoje eu vi um boletim médico, hoje cedo, ele foi internado quinta-feira, dia 15, e foi constatada metástase nos ossos e fígado. Foi iniciado um novo tratamento, inclusive hoje os médicos, né, que o acompanham gravaram, dando maiores explicações. A alta hospitalar foi adiada pela presença de líquido nas pleuras, tecidos que revestem pulmões e o tórax. A gente, ao fazer esse registro, tem até um vídeo dele, ele falando, né, ele gravou, está muito debilitado, magro. E a gente só pode desejar a Deus, pedir a Deus, por esse rapaz, como a gente pede para todas as pessoas. Esse quadro de saúde agravado, ele continua prefeito, ele dizia na gravação que ele continua despachando, fazendo contato remoto, né, por celular, lá, trabalhando com o chamado home office, de casa, né, dando orientações à sua equipe de trabalho e tal. E a gente fica a pensar, rapaz, meu Deus, ele talvez, eu diria até que se ele pedisse licença da prefeitura, se ele se afastasse, seria bom para ele? Ele está lúcido. Eu acho que não, ele ia sofrer mais. Esse rapaz tem apenas 41 anos de idade. 41 anos de idade. Prefeito por 2 vezes, concluiu o mandato em 31 de dezembro. 2020 foi reeleito para 2021, até o 24, né, que é o fim do mandato. Com 41 anos de idade. Fez aniversário agora, os 41, 7 de abril. Ele nasceu em 1980. Você vê, né? Um cara jovem, e a gente faz esse registro, né? Ele é do PSDB. E a gente falando de prefeito, imagine, num momento desse, com tanta gente precisando de resolver problemas em São Paulo vivendo com pandemia, com Covid, com isso, com aquilo, e o prefeito ainda dentro de um hospital. É o que a gente vê, né? É uma situação muito complicada, né? É muito complicada. Falando em outra questão que diz respeito a todos nós, é com relação ao toque de recolher nas cidades baianas, que foi alterado para 21 horas. O toque de recolher, que era uma cobrança muito grande de bares e restaurantes, principalmente, que via um processo de falência, né, absoluta, já que, mesmo agora com essa questão dos 21 horas, ainda não é considerado o ideal, mas continua sendo mantida nessa pegada aí. E para aqueles que, a gente sabe que tem muita gente ainda que desafiam a Covid, que as festas ainda acontecem, as aglomerações, festas clandestinas e tal, essa doença que ela vai tendo as variantes e vai acontecendo, infectando pessoas, ela tirou aquele estigma inicial de que era apenas de pessoas idosas. O idoso morre. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, morre porque o idoso já... os desgastes naturais da vida. Mas eu estou vendo aqui uma nota que foi divulgada ontem que traz assim, uma preocupação ainda maior, porque eu não observo essa preocupação, confesso, com alguns pais. Mas diz assim, a Bahia registrou a 4ª morte pela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Entenda aí, atinge crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que tiveram a Covid. Então, um jovem de 0 a 19 anos pode pegar esse SIMP, olha o nome como é, a sigla, SIMP, e aí ir para essa síndrome após a Covid e morrer. O primeiro óbito é o primeiro que foi registrado, porque tem alguns internados. A Secretaria de Saúde do Estado diz que 4 vítimas dessa síndrome, que é rara,
A quarta vítima foi um bebê do sexo feminino, 1 ano de idade, que residia na cidade de Ubatã. O óbito ocorreu no dia 22 de março. No total, o Estado registra 72 casos. Não são poucos, 72 casos de SINP. Desde o início da pandemia, a Bahia registrou 34.087 casos de Covid-19 em crianças de até 9 anos, com um total de 57 mortes. Quando eu faço essa ressalva sobre crianças, adolescentes, é porque, geralmente, a criança e o adolescente é uma questão natural. A criança e o adolescente não percebe ou não quer perceber a gravidade. Os pais, muitas vezes, não têm os cuidados. Eu verifico, né, no pouco da circulação diária que eu faço, às vezes eu vejo um pai e uma mãe, ambos usando até máscaras, e levam a criança para supermercado, para padaria, para qualquer lugar, como se nada pudesse atingir a criança. Em criança não pega, não. Eu vi um dia desse, já comentei até nesse espaço aqui, uma mãe e um pai que estavam comprando um determinado produto numa padaria, e a criança, a todo momento, pequeno, um menino de 4, 5 anos, pedia água. E como ele via no visor ali daquela câmara frigorífica ali, não sei se é esse o termo, que tem nas padarias, né? Ele via ali a água mineral ali e o vidro todo embaçado pela refrigeração. Aí a criança passava a mão naquele vidro, que estava ali pegando a água, e passava na boca. Passava a mão e passava, porque ele estava com sede, mas a mãe e o pai estavam preocupados em comprar os produtos que estavam comprando e não observar. Aquilo me deu vontade de chamar a atenção deles. Falou, pai ou mãe, dá uma olhadinha. Mas eles podiam não entender e até me tratar mal, né? Dizer, o que você tem a ver com isso? Menino, não, esse cara se metendo aqui. Então, como a gente não quer ser abelhudo, né? E falar o que não deve, eu fiquei calado, né, rapaz? Eu falei, vou ficar calado e tal, para não ser mal. Mas me incomodou, porque eu senti que ali, primeiro, questões higiênicas. Não é nem a questão apenas de que eles tinham risco da Covid, não. Questão higiênica, em primeiro lugar. E depois a questão de que o pai e a mãe deviam estar atento para a criança, né? Primeiro pegar água logo e comprar a água. Comprou tudo e esqueceu da água. E a criança, peraí que a gente vai beber água em casa. E a criança passava a mão e tentava molhar os lábios e tal. Deus, vamos lá. Caroline disse para a gente aqui, não perca esse programa. Caroline, isso me dá a todos nós, né? Dá uma satisfação muito grande a toda a equipe aqui, porque a gente sabe que a nossa luta aí é para encaminhar justamente esse programa e essa TV web com as coisas da nossa terra, divulgar os assuntos, discutir esses assuntos é muito importante. E a participação desses internautas, das pessoas que acompanham, cada dia cresce mais o número de pessoas que nos acompanham, que nos assistem pelo YouTube ou nas outras plataformas que nós temos, Facebook, muita gente acompanha, no Instagram, na própria página da web que nós temos, né? O jrtvweb.com, é muito bom. Djalma dizendo assim, bom dia, mandando abraço aqui também para o Rony, que não está hoje aqui, mas Yuri vai transmitir. Deixa eu ver aqui mais quem é que está com a gente. Chico Salles. Aí Chico Salles diz assim, parabéns, guerreiros, muitas chuvas, muitas goteiras, vamos cobrar a limpeza dos canais da cidade. Só que, né, nosso amigo Chico, canal de drenagem de água é para ser limpo antes da chuva. É para estar preparado para a chuva. A prefeitura até vinha fazendo alguma coisa, mas agora é medida já urgente para... Né? Você sabe disso mais do que eu. Mas eu estou dizendo agora, a hora é de providências. A prefeitura, desde cedo que está nas ruas, porque tem tido um número absurdo de reclamações em vários pontos da cidade. Alagamentos, problemas, pessoas que ligam. E tem pessoas que perdem tudo nesse período. A água entra em casa e sai destruindo tudo aquilo que a pessoa está ainda pagando, né?
faz aí o parcelamento nas lojas, está ainda pagando e, de repente, tem que conviver com a perda, né? Que é uma perda que dói no bolso, dói realmente. E perda, muitas vezes, não é nem o móvel, né? O utensílio. Ele perde dano na casa, essa coisa toda. Isso é terrível, né? Quem já passou por isso sabe o que são os prejuízos. E num momento tão difícil como esse que a gente está aí, ninguém quer ter mais prejuízo, né? A gente já está no final do programa, mas a gente vai aqui para as últimas informações, falar um pouquinho de futebol. Ontem nós tivemos o Palmeiras em campo, né? E o Palmeiras venceu por 3-2 ao seu adversário, depois de o Palmeiras estava vencendo bem o jogo por 2-0, mas deu uma relaxada, e tudo que não pode ter nesse momento é relaxamento, e no relaxamento teve que passar momentos difíceis. 2-2 e depois conseguiu o gol da vitória, né, que tranquilizou mais. O jogo foi como contra o Universitário. Expulsão, pênalti, fizeram com que o time precisasse da última bola para garantir essa vitória e não amargar um resultado que seria com sabor de derrota, né? Porque está ganhando 2-0 e, de repente, ter que conviver com um empate é mesmo que está perdendo. Com relação ainda ao futebol, a gente vai destacar aqui o Bahia, né? Que está aí no campeonato sul-americano, na Copa Sul-Americana. O Bahia voltou e o seu torcedor está entusiasmado. O Bahia não ganhou, né? Mas empatou. E quando não empata, é um resultado que não é muito comemorado, mas que tem o seu mérito, né? O importante é não perder. E o técnico da equipe, o Dado Cavalcante, ele considerou que o resultado não era o esperado, mas pelo menos com o Montevideo City veio aí o empate 0-0 e não foi dos piores resultados. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória empatou ontem com o seu time, que faz aí uma jornada complicada, jogando 3 competições, joga a Copa Nordeste, praticamente a mesma equipe joga o Campeonato Baiano, né? E está aí nessa pegada, 2 competições. Ontem empatou com a Juazeirense, né? A equipe do Vitória, né? Então é isso aí. É o que nós temos hoje de informações. Tentamos atualizá-lo, não é, sobre os assuntos, né, que estão hoje em discussão em todo o país. O STF vai retomar aquele caso aí do Lula, né, do ex-presidente Lula, as ações, vai ser retomado. O julgamento está previsto para hoje. Deixa eu ver o que é isso aqui, essa notícia rápida. Está aqui. O julgamento dos recursos na decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula serão retomados. Esse julgamento será retomado hoje pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros ainda precisam definir para onde irão os processos que estavam em Curitiba, se para a Justiça Federal de Brasília ou para São Paulo, e se é válido o julgamento da segunda turma da Corte, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na ação penal do Triplex do Guarujá. Sem comentários maiores sobre o assunto, eu desejo a você um dia de paz, que a chuva, se ela der uma aliviada, a chuva é sempre bem-vinda, mas que a gente possa também pensar no sofrimento daqueles que, quando a chuva vem, né, ela traz muitas dores, problemas, sofrimentos para muita gente. Um abraço, gente. Tchau. Vem aí o Papo de Boleiro e até amanhã. Prepare-se para sentir a morte, o sabor do malte. Olha só essa brama. Muito cremosa. Uma combinação surpreendente. Câmera lenta. De trás para frente. Duplo malte. De frente para trás. Agora mais devagar. Isso. Bramosidade. A cremosidade que só a Brahma tem. Beba com moderação.